Aqui diz assim: disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com esse filisteu, não. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. E quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. É tão interessante essa história de Davi aqui, que você e eu, claro, já conhecemos de trás para frente, de frente para trás, mas é uma história sempre muito intrigante, muito instigante para as nossas vidas. Aqui a gente para perceber aqui e nos perguntar sobre o texto. Quem que era mesmo o gigante aqui desse texto? Era Golias? Não. O gigante era Davi. Golias era só maior em estatura. Nós temos que fazer essa diferenciação. Por quê? Nós temos que pensar quais são as atitudes de quem é gigante. Tem pessoas que são grandes, têm grandes patrimônios, têm grandes conhecimentos, às vezes não cuidam bem de quem está do lado, são arrogantes, prepotentes, são altivos, são soberbos. Será que esse tipo de comportamento faz de alguém grande um gigante? Não. O que vai tornar alguém grande ou pequeno em um gigante diante de Deus é quando a pessoa se coloca numa atitude correta, uma atitude necessária diante das circunstâncias. Aqui nós percebemos a história de Davi. Ele não tinha acesso a Saul, ele não tinha, quem tinha acesso eram seus irmãos, fortes, bonitões e tal. Eles iam lá para lutar, faziam parte ali do exército de Saul, mas ele não tinha, porque ele só ficava nos campos pastoreando as ovelhas do pai. Mas quais são as atitudes desse menino que nos mostra que ele de fato era o gigante da história? Ele foi firme nas suas decisões. Saul tentou dissuadi-lo da ideia: olha, o cara lá é fera demais, o cara conhece tudo, o cara é muito bom. Já estabeleceu ali um nível de medo gigante para Davi, mas ele falou assim: não, eu cuido das ovelhas do meu pai e quando acontece alguma coisa eu vou lá e resolvo. Quando eu erro, eu vou lá, conserto, peço perdão e resolvo. Quando alguma coisa vem contra mim, eu entendo a situação, eu procuro mudar, eu estudo e vou continuar. Lá na minha casa, quando acontece alguma coisa, meu marido briga comigo, a minha esposa me xinga, os filhos estão dando problema, eu vou me preocupar, eu vou fazer, eu vou entender a situação, mas eu vou resolver. Entende isso? É essa firmeza que esse texto está nos mostrando, firmeza essa que nos faz ser valentes. E essa valentia, nesse caso, tendo uma atitude correta, na hora correta, é que vai nos tornar gigantes. Foi essa atitude firme, valente de Davi que o tornou gigante diante daquele homem grande que era Golias. Outra coisa que nós aprendemos aqui é a forma como nós lidamos com as armas que nós temos. Hoje, nós temos aqui esse texto que nos mostra ali no decorrer dele, você vai ler, que Saul entregou a sua armadura para ele. Um gigante, ele sabe lutar com as suas próprias armas. Ele não precisa de armas dos outros. Aquilo que dá certo no casamento do seu vizinho, não necessariamente vai ser aquilo que vai dar certo no seu casamento. A forma de tratar o filho lá que a sua prima, sua irmã tem, talvez não seja a mesma forma que você deva tratar o seu filho. Então, você não tem que tentar estabelecer os seus atos relacionais como se fosse ali uma ciência exata. Muito pelo contrário, você tem que entender a outra pessoa, porque afinal de contas, somos todos diferentes. Então, as armas que nós temos são os nossos dons, os nossos talentos, a nossa pessoalidade, a nossa característica pessoal, e nós temos que explorar isso ao máximo.
Você imagina, por exemplo, se eu fosse querer aqui fazer de tudo um pouco, aquela formalidade do Jornal Nacional, boa noite. Não combinaria comigo, né? Porque todo mundo sabe que eu sou brincalhão, divertido. Ia ficar bem falso essa condição. Mas aquilo que me dá a condição de ter essa credibilidade com você é porque eu sou aqui brincalhão, como eu sou lá fora, como eu estou nas ministrações, mas na seriedade com aquilo que eu devo fazer as minhas coisas. Então você precisa entender que a sua autoridade, ou seja, o seu cajado, aquilo que Davi tinha, era a sua autoridade. Você tem que usar essa arma, a sua autoridade, para poder fazer algo. Você tem que ter a sua funda. O que Davi tinha como funda? Ali, aquele instrumento que rodou e bateu na cabeça do gigante? Sim, era a arma dele. Agora, a nossa arma tem que ser a palavra de Deus. Por isso que nós temos que nos apropriar dela, para que ela brote de dentro de nós, potencializando as nossas melhores características. E, claro, corrigindo aquelas coisinhas que precisam ser corrigidas. Às vezes fala demais, às vezes reclama demais, às vezes desanima facilmente, não completa aquilo que começou. Sabe como? Essa condição precisa ser mudada. Então são essas armas que você precisa se apropriar para você vencer o seu gigante. Aí a pergunta que eu faço aqui é: quem matou esse homem grande filisteu? Foi a pedrada ou a fé de quem a lançou? Então essa é a atitude que você tem que ter para usar a sua arma, atitude de fé. E outra coisa que eu penso sobre esse texto é a forma como nós lidamos com o inimigo. Se nós usássemos toda a prepotência, a nossa autossuficiência, nós estaríamos arruinados. Nós aprendemos na palavra de Deus que quem nos guarda é o Senhor. Dele vem todos os livramentos, dele que vem a proteção quando estamos na fornalha, é dele que vem ali a mão quando nós precisamos andar sobre as águas, é o sopro dele que faz com que o mar diante de nós se abra, não é verdade? Nós mesmos não fazemos nada. O Senhor Jesus nos ensinou que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Agora, se a gente tem um inimigo, nós temos que considerá-lo. A gente não pode também desprezá-lo e falar, olha, não precisamos de lutar. Não, nós precisamos sentar, entender a guerra, medir o nosso inimigo, porque nós precisamos de cautela, prudência. A Bíblia nos ensina que devemos ser simples como as pombas, mas também devemos ser prudentes como a serpente. E essa prudência, essa cautela que nos faz ali respeitar o nosso inimigo, para que no tempo oportuno saibamos exatamente quando atirar a nossa fé. E isso eu não digo de pessoas, eu não estou falando aqui de um embate pessoal, muito pelo contrário. Talvez dentro da sua casa é hora de você entender o que o inimigo está fazendo. Talvez você está gritando demais com seu cônjuge, com seus parentes, com seu filho, está estressando demais, estourando em cima deles. Você está agindo da maneira errada. Você não está usando cautela para com o inimigo, porque aquela situação não está talvez usando o outro. Talvez o inimigo esteja usando você. Então, por isso que você precisa entender. Agora, aqui não se amedronte. Aqui o rei Saul se amedrontou. Os soldados se amedrontaram. Imagina, Saul chegou e falou, olha, eu dou uma filha para quem derrotar esse cara. Isso era medo, porque ele deveria ser o primeiro. Mas aí aparece alguém lá de trás do pelotão com esta força, com essa valentia, com esta coragem. Então, os seus problemas virão, seus inimigos te atacarão. Mas eu não tenho dúvida que se você não se amedrontar, você será o gigante da história e a sua história será contada para muitos se inspirarem em você. Vença como um gigante, ainda que o seu adversário lhe pareça maior. Amém? Que esse dia seja aí para você dar uma pedrada com muita fé na cabeça do seu inimigo, que você o mate. Agora, aqui o texto também nos ensina que Davi o matou. Aquilo que não mata o nosso inimigo pode fortalecer. Não ache que você domine a internet. Ah, não, isso aqui não me faz mal. A bebida, a mentira, a soberba, a cobiça.
Não, mate isso na sua vida. É a forma que você tem para ser honrado aí por Deus e ter aí a sua bênção e a prosperidade que Ele vai te dar. Muitas vezes deixamos de ser prósperos porque nós não nos aprontamos, nós não nos preparamos para a prosperidade que Deus nos dá. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz gigantes. Ainda que na nossa pequenez, Deus, ainda que sendo assim, totalmente dependentes do Senhor, ó Deus, nos vejamos como pequenos, mas nós servimos a esse Deus grande, a esse Deus gigante. Queremos, ó Deus, que não a pedra que lancemos, ó Deus, mate os nossos inimigos, mas que a nossa fé faça com que eles se dobrem diante do seu poder, meu Deus. Tantos são os desafios que nós temos no dia de hoje. Tantos são os gigantes, ó Deus, que se levantam para nos afrontar. Mas nós queremos ir na força do Senhor dos Exércitos, para que, ó Deus, não aceitemos essas afrontas na nossa vida, na nossa fé, na nossa caminhada, e que nisto venhamos honrar o Senhor. Dá-nos força, dá-nos entendimento, dá-nos estratégias, ó Deus, para vencermos aí o nosso dia. Por isso, Deus, eu quero pedir a Tua bênção sobre aquele irmão que está ali do outro lado. Aquele que nos assiste agora, seja tomado agora pelo poder do Senhor. Eu quero estabelecer aqui, Deus, uma palavra profética de cura, especialmente para nossa amiga Negra Mari. Que ela seja agora estabelecida na sua saúde, ela seja estabelecida agora no seu corpo físico ali, recebendo o favor do Senhor. Que ela possa levantar agora, em nome de Jesus. Te abençoamos, Negra Mari, em nome de Jesus. E a todos aqueles que se encontram, ó Deus, hospitalizados, enfermos, sejam agora também tomados pela glória do Senhor. Abençoe-os, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.